Ok. Então, pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 1º de setembro de 2020, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, período da tarde, retornando após um pequeno intervalo, às 17h19. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Ares Cartacho Gomes. Nós vamos retomar a nossa pauta pelo item 42, são embargos da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, em que nós teremos uma sustentação oral. Então, eu vou pedir para a Fabiana para chamar o patrono para adentrar na nossa sala de julgamento. Irei convocar, presidente. Ok. Item 42, doutor João Maurício. Seu processo vai ser julgado agora. Item 42, doutor João Maria. Seu processo vai ser julgado agora. Por favor, olhar a mensagem no chat. Por favor, copiar o link na barra de endereço. Presidente, já fiz a convocação. Ok, obrigada. Eu vou aguardar alguns minutos. Esse é o item da pauta 42, né, presidente? Isso, item 42. Será que o patrono não está na sala? Acho que está dando um problema de conexão, não? Sei. Eu vou esperar mais alguns minutos, senão a gente vai passar para o próximo processo. E aí a gente... Agora... Ah, chegou. Tempos diferentes, né? Agora temos que
É. Às vezes, questões da tecnologia também. Boa tarde. Senhora presidente. Boa tarde, conselheiros. Esse é João Maria, José Maria? João Maria. Então, doutor João Maria, seja bem-vindo à nossa sessão de julgamento aqui da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão. Nós vamos iniciar o seu item da pauta, o processo número 42. Vou pedir que o senhor gerencie a qualidade do JITSE para baixa qualidade. Eu iniciarei, o processo é de minha relatoria, eu vou iniciar fazendo a leitura do relatório. Logo em seguida, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral, e aí logo em seguida eu vou ler o voto. Vou pedir para que o senhor permaneça com o microfone desligado durante a leitura do relatório, e eu vou iniciar a leitura do relatório agora, tá bom? Então, tratam-se de embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileira S.A., em face do Acordo 2301-006-814, proferido por essa turma em sessão de 16 de janeiro de 2020. E aqui eu colo a ementa e o dispositivo desse acórdão que está sendo embargado. O contribuinte foi cientificado da decisão em 20 de 4 de 2020, apresentando embargos de declaração de folhas 914 a 924 e 29 de 5 de 2020. E aí, conforme estabelecido nas portarias CAF, os prazos ficaram suspensos nos períodos de 20 de 3 a 25 de 5 de 2020, em função da questão da pandemia, do coronavírus, e o prazo para a apresentação dos embargos iniciou-se no dia 1º de 6 de 2020, encerrando-se em 5 de 6 de 2020. O contribuinte, com fundamento no artigo 65 do anexo 2 do RICAF, alegou, no sede de embargos, a omissão do julgado embargado sobre o não cumprimento da diligência determinada pela Câmara de Julgamento do antigo Conselho de Recursos da Previdência Social, quando do reinício do processo administrativo, e a omissão do acordo embargado sobre o reinício do contencioso administrativo e a necessidade de novo lançamento. O despacho de admissibilidade de folhas 979 e 984 acolheu os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, com fundamento no artigo 65, e reconheceu apenas a omissão no voto vencedor quanto à análise da preliminar de decadência. Esse foi o relatório. Aí agora o doutor João Maria tem 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Com a palavra, doutor João Maria. Boa tarde, senhores conselheiros, senhora presidente. Conforme relatório da senhora presidente, o feito agora trata-se de julgamento de embargos de declaração que foi admitido somente em relação à decadência. O processo ele gira em torno de contribuições sociais que foram exigidas da hora contribuinte, suposta não apresentação de documentos. Inicialmente, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos de serviços contratados de empresas supostamente de construção civil. Segundo a fiscalização, não foi apresentado. Foi julgado procedente a auto-notificação, a notificação do lançamento inicialmente lavrada em contra o contribuinte. No inter do processo, essa notificação de lançamento foi anulada, determinando pelo antigo Conselho de Julgamentos Fiscais do INSS o retorno do processo à primeira instância para que fosse realizada a diligência. Mais uma vez o contribuinte foi intimado da decisão final do Conselho de Contribuintes. Com o retorno dos autos à primeira instância, foi julgado novamente procedente os autos, do qual foi interposto recurso voluntário, que é objeto, o acórdão do recurso voluntário é objeto dos embargos de declaração. Pois bem,
o ponto central aqui dos embargos de declaração é a decadência do direito da fiscalização ter lançado o crédito tributário. O que ocorre? Dividirei aqui a exposição em duas partes, então, em relação à questão de direito, em relação às questões de fato. O que ocorreu no processo é que, havendo devedores solidários, no caso, o contribuinte enquanto tomador de serviço e o prestador de serviços contratado pelo contribuinte, pela hora embargante, deveria ter havido a intimação de todos os co-obrigados à dívida, em razão de a dívida ser solidária. Por quê? O crédito tributário ele só se constitui mediante o lançamento. Só após o lançamento é que haveria, de fato, o fim do lapso decadencial. Somente nesse momento em que a Fazenda, a fiscalização, intimasse todos os co-obrigados à dívida, haveria aí, no caso, a interrupção do lapso do prazo decadencial. E por que devem todos os co-obrigados serem intimados, né? Para que se afaste o lapso da contagem do prazo decadencial? Simplesmente porque criaria-se a situação absurda, e o que foi reconhecido no acordo que está sendo julgado hoje, de que a dívida principal, a dívida do contribuinte, a dívida do efetivo contribuinte, que é o prestador de serviços, decaia, enquanto que a dívida do devedor solidário, ora tomador de serviços, não decaia. Então, esta é a questão de direito que está sendo discutida aqui. Havendo a solidariedade entre tomador de serviço e prestador de serviço, que é o caso dos autos, deveria a fiscalização ter intimado os dois, ambos os co-obrigados à dívida, para que o lançamento se tornasse perfeito. E assim, o prazo, o lapso do decadencial, o lapso de 5 anos, teria aí sido, não é interrompido o correto nome, mas teria sido, a fluência do prazo teria sido parada, né? Essa, então, é a questão de direito. Ou seja, não havendo a intimação de todos os co-obrigados à dívida solidária, no caso, as contribuições previdenciárias exigidas da hora embargante, não há que se falar no exercício do direito potestativo da Fazenda no prazo de 5 anos. Então, passada essa fase, passo aqui a minha exposição em relação às questões de fato. Como eu mencionei no início, o caso se trata de contribuições previdenciárias exigidas do tomador de serviço, hora embargante, em razão das postas na apresentação de documentos quando da fiscalização. A empresa prestadora de serviços, ela nunca foi regularmente intimada. Conforme consta das folhas 370 dos autos e seguintes, correspondência inicialmente foi encaminhada à sede da empresa localizada em São Bernardo dos Campos, em São Paulo. Esta intimação não logrou êxito. A empresa foi intimada novamente por edital. O edital, conforme consta das folhas 380, foi publicado em praça diversa daquela na qual a prestadora de serviço se localizava. Isso está reconhecido, pelo menos no segundo acórdão da primeira instância, que foi proferido novamente após o retorno dos autos em diligência. As folhas 481, quando a intimação do reinício da recontagem do processo administrativo, mais uma vez a intimação não logrou êxito, porque foi encaminhada à pessoa jurídica diversa da prestadora de serviços, que foi contratada pela hora tomadora de serviço embargante do acórdão ora omisso. Então, senhores conselheiros, em momento algum, a prestadora de serviço, devedora solidária da hora tomadora de serviço, não foi intimada. Decorreu-se aí, obviamente, o lapso decadencial entre
os fatos geradores, supostamente, geradores do débito crédito tributário, têm supostamente constituído. E, portanto, o acórdão, ora recorrido, ele deve ser integrado, os embargos providos de modo que a omissão seja suprida, a reformá-lo, declarando decaído o crédito tributário. Essas eram as palavras que eu teria a declinar. Obrigado pela atenção. Fico à disposição para qualquer esclarecimento e protestando por intervenção sumária para esclarecer qualquer matéria de fato. Obrigado, senhora presidente. Ok, agradeço os esclarecimentos, a sustentação oral. Aqui é uma questão bem prática e simples. O colegiado, naquela ocasião da decisão do acórdão que está sendo embargado, já havia votado por afastar a questão da decadência. Essa questão já foi amplamente debatida no colegiado, em que a relatora entendia que a decadência da empresa prestadora se aproveitaria para a tomadora. E na ocasião, nós debatemos amplamente esse processo da Petrobras, e o colegiado votou, isso já está decidido, por afastar a questão da decadência. Então, o que está em discussão aqui nos embargos não é mais a questão da decadência, mas sim a questão da omissão no voto vencedor, unicamente em relação a não constar do voto vencedor essa análise dessa tese vencedora em relação à decadência. Então, aqui indo por o meu voto e lendo, os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, então tomo conhecimento. Então, da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que a cisração a embargante, pois verifica-se que não constou do voto vencedor a análise da preliminar de decadência do lançamento tributário, matéria na qual a conselheira relatora também restou vencida e que foi afastada pela maioria do colegiado. Cumpre acrescentar que, conforme consta do dispositivo, a preliminar de decadência foi afastada por maioria de votos, não cabendo mais o debate neste colegiado quanto à questão. A omissão identificada restringe-se tão somente à ausência do tópico referente à preliminar de decadência no corpo do voto vencedor. Então, acolho os embargos sem efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e acrescentar na ementa e no voto vencedor a análise quanto à preliminar de decadência. E aqui eu anexo a análise em relação à questão da preliminar de decadência. Eu vou tentar resumir um pouco que essa preliminar já foi analisada em outros processos da Petrobras, que nós julgamos, inclusive, nessa mesma sessão, e por um equívoco meu, eu realmente esqueci de acrescentar a questão da preliminar. Então, a ilustre relatora reconheceu a decadência da Petrobras naquela ocasião, sustentando que a decadência da prestadora deve ser estendida à tomadora. Contudo, discordo do seu posicionamento, pois entendo que a decadência da prestadora não se aproveita à tomadora Petrobras. E aí eu coaduno com o disposto no acordo recorrido, que decidiu em relação à decadência. E aqui eu grifei uma parte que fala que, em consulta aos autos, constata-se que a Petrobras tomou ciência da NFLD no dia 25 de nove de 2002. Então, observa-se que as competências do crédito vão de dezembro de 99 a setembro de 2000 e novembro de 2000 a maio de 2001. Logo, em relação ao contratante, não ocorreu a decadência. Então, no caso em tela, não é a questão do grupo econômico que você tem que aguardar a intimação de todos os solidários. Aqui se trata de solidariedade prevista no artigo 30, inciso 6º, da Lei 8.212, que é a solidariedade em relação à questão da empreitada. E essa solidariedade não comporta benefício de ordem. Então, sendo assim, não havendo benefício de ordem e podendo o crédito ser lançado em relação a apenas um dos solidários, não encontra abrigo o entendimento de que a decadência do prestador se aproveitaria ao tomador. Então, com respeito à tomadora de serviços, hora recorrente, a ciência válida do lançamento deu-se antes do termo final do prazo decadencial. Trata-se de um ato perfeito e acabado nos termos da legislação processual, que não está sujeito à condição do que ocorre ou ocorrerá em relação aos demais coobrigados. O lançamento efetuado contra a tomadora devidamente cientificado ao sujeito passivo constituiu o crédito tributário em seu nome e declarou a existência da obrigação tributária.
Já no que concerne a prestadora de serviço, o ato de lançamento com referência a esse sujeito passivo não se aperfeiçoou no tempo ofertado pela lei tributária. Caso a ciência do lançamento tivesse acontecido antes de ultrapassado o lapso decadencial, o mesmo crédito tributário, derivado da mesma obrigação, seria exigido do prestador e do tomador. Então, nesse caso, de maneira alguma é afetada a unidade do crédito tributário, assim como a obrigação tributária, ao considerá-lo decaído para um sujeito passivo e não para o outro. A ocorrência da decadência impossibilita tão somente a prática do ato constitutivo do crédito tributário em nome da prestadora de serviço. Então, em relação à tomadora, não há o que reconhecer em relação à decadência. E aqui eu anexo 2 precedentes de outras turmas, inclusive um deles é da própria Petrobras, em que se decidiu em relação à questão da pluralidade de sujeitos passivos, que a aferição da decadência é feita em relação a cada um deles. E eu estou acolhendo os embargos sem efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, reratificar o acórdão 2301006814, de 16 de janeiro de 2020, para incluir na ementa e no voto vencedor a análise quanto à decadência do crédito tributário. Esse é o meu voto. Aqui, para mim, é uma questão muito simples, só porque realmente o colegiado já se manifestou em relação à decadência, a gente não pode rediscutir a matéria, simplesmente constatou-se a omissão no voto vencedor e eu estou acrescentando a tese que foi debatida por nós no colegiado e sanando a omissão. Algum questionamento dos conselheiros? Eu li o voto, o acordo, né, de recurso voluntário. Eu teria entendido que a relatora tratou do assunto. Mas a relatora foi vencida, Dr. Wesley. Ela votou por reconhecer a decadência. E no dispositivo, o colegiado, por maioria de votos, afastou a decadência, e isso teria que constar do voto vencedor, e eu não coloquei no voto vencedor a análise da decadência. Mas isso nos dá direito só a rediscutir a questão? Não, porque o colegiado já se manifestou e já afastou a decadência naquela ocasião. Já está no dispositivo. Já está no dispositivo, Dr. Wesley. É isso que eu estou aqui pensando, não tem nem o que... Não há o que discutir. Votar, assim, não tem como debater uma matéria que... Já foi discutida. Amplamente, esse processo a gente debateu foi mais de uma sessão, inclusive. Agora sim, se nós interpretarmos também que a matéria em si voltou para... Porque daí, assim, eu só estou pensando no seguinte sentido. Eu vou ter que obrigatoriamente concordar com o voto da relatora. Agora, com o da Sheila, então, né? Não, você já discordou naquela ocasião. Não, com o seu voto. Então, assim, eu vou ter que ficar... Eu não entendi muito bem essa parte. O que está sendo votado, Dr. Wesley, é a omissão no meu voto vencedor. Essa omissão existiu, eu não coloquei a preliminar de decadência. Isso foi constatado e reconhecido por mim. Então, o que está sendo colocado em votação eu omiti a preliminar de decadência no meu voto vencedor? Sim, estou acrescentando a análise da preliminar conforme a tese vencedora do colegiado. Que nos daria interpretação para poder voltar a debater, porque... Não há como rediscutir a questão. O doutor João pediu a palavra até. Então, eu não sei o que eu vou votar aqui. Até porque foi quase unanimidade, né? Foi, só o doutor Wesley que foi contigo, Fernanda. Não, mas se a maioria, unanimidade, eu acho que, enfim, quando se votaram, eu só fiquei confuso mesmo na hora de eu votar agora. Não sei se de repente o doutor João entendeu o meu ponto, porque eu tinha votado a matéria daquela maneira. Eu vou votar agora só a omissão, então, se ela é interesse ou não, ponto. Leu a sua conclusão, Sheila, no voto, que vai ser a sua emenda, entendeu? Uhum. E que ele está votando e está na conclusão do voto dela, entendeu? Sanada a omissão apontada, retificar o acordo para incluir na emenda no voto vencedor a análise quanto à decadência do crédito tributário. Então, você não está decidindo pela decadência aqui, você está decidindo por incluir a análise disso, só isso, entendeu?
Pois é, mas Exatamente. aí, ao incluir essa análise, o corpo do voto, Você não está concordando. da agora, então, relatora presidente, ela já está incluindo aquilo que foi vencedor. Isso não está em debate, doutor Wesley. Sim, pois é, mas eu tenho o meu receio de votar e mudar o meu voto na hora que eu estiver votando. Porque se eu estiver acompanhando, eu acho que eu vou votar pelas conclusões, então, porque, não sei. É porque se eu estiver acompanhando, vai parecer que eu estou votando que vai ter esse voto. De forma alguma, porque minha conclusão está bem clara no sentido de que eu estou sanando a omissão de incluir isso no voto vencedor. E como o senhor não votou com o voto vencedor, o senhor votou com a relatora, a sua tese continua sendo a tese dela. A análise da decadência do voto vencido está lá. Não houve omissão na análise da decadência do voto vencido. Então, se o senhor votou com o voto vencido, ele está lá, a sua tese está lá representada. O doutor João queria falar. Pode falar, doutor João. Bom, só considerando que a decadência ela pode ser conhecida em qualquer momento. Agora, não sei se seria o caso de votar novamente, porque me parece que o colégio... Eu não participei do julgado anterior. O senhor me permite, mas não foi solicitado esclarecimento de fato, e aí o senhor vai interferir no debate do colegiado. Eu pediria que o doutor João continuasse. Bom, primeiro vou dar os parabéns aí à sustentação oral, foi muito clara, embora eu entenda que tenha sido, foi clara, porém inoportuna no sentido de que já não temos mais a oportunidade de discutir a decadência, pelas razões que a relatora já colocou, e eu concordo, porque essa matéria foi discutida e decidida nesse processo, está registrada no dispositivo e também, no mesmo dia, na mesma sessão, foi decidida nos outros processos do mesmo recorrente, igual matéria, só que nos outros acordos a relatora fez constar. E nesse, por um lapso, ela não fez constar. Daí a omissão. Que a tese foi decidida pelo colegiado, não me parece que haja dúvida. Está registrada até no dispositivo. Eu gostaria só de lembrar, sobretudo porque foi dito da tribuna, que, além do já citado pela relatora, que é o artigo 30 da 812, diz claramente que a solidariedade para aquele efeito não comporta benefício de ordem, também diz a mesma coisa o 124, parágrafo 1, CTN. E mais, o lançamento foi feito em nome do sujeito passivo, que é o responsável tributário, nos termos do artigo 121, inciso 2º, que é aquele definido em lei como responsável pelo pagamento do tributo, mesmo que não tenha relação direta com o fato gerador. Então, está correto o lançamento feito em nome do sujeito passivo e não requer a intimação de qualquer solidário, porque não há benefício de ordem. Como isso foi dito da tribuna, é importante esclarecer que, sobretudo no caso de responsabilidade, ainda mais nesse caso de cessão de mão de obra, para ser válido o lançamento feito no sujeito passivo responsável, não há o requisito de se intimar também os prestadores de serviço, que seriam, em tese, solidários pelo tributo. Mas eu concordo com a relatora que a matéria dos embargos é apenas sanar a omissão. E qual foi a omissão? Deixou de constar, não na decisão, não é que o colegiado deixou de decidir, ele decidiu, deixou de constar apenas no voto o tópico específico que havia sido discutido e decidido. E nesse ponto tem mesmo que corrigir o acordo, ele está errado. Ok, mas aí não daria para dar uma vírgula ali no final, só para, assim, sei lá, dando uma ideia, mantendo-se as conclusões da votação anterior, não sei. Eu estou ratificando. Eu só estou corrigindo essa omissão e ratificando o restante. Pois é, mas eu vou ter que votar pelas conclusões, então, porque eu entendo que vai parecer que eu estou acompanhando. E ainda mais eu estou colocando efeitos infringentes, doutor Wesley. Se eu estivesse mudando o que foi decidido, eu não estou botando efeitos infringentes, eu estaria colocando efeitos infringentes. Entendi. Está bem claro que não há efeitos infringentes, não estou mudando o que está decidido lá. Eu me sentiria mais confortável só se tivesse, sim, mantendo-se
a votação anterior, enfim. Mas está escrito até no corpo do meu voto, que eu deixo bem claro aqui, ó, cumpre ressaltar que, conforme consta do dispositivo, a preliminar de decadência foi afastada por maioria de votos, não cabendo mais o debate. Aí eu falo, a omissão identificada restringe-se tão somente à ausência do tópico referente à preliminar de decadência no corpo do voto vencedor. Doutora Sheila, posso lhe dar uma sugestão? Que eu acho que Pode, talvez doutor João. deixasse o Dr. Wesley mais confortável e me deixaria também mais confortável se eu tivesse a mesma posição que ele. Sim. Quando a senhora diz aí que foi votada a matéria e que houve uma parte vencida, uma parte vencedora, não custa nada dizer que nessa parte vencida constava o Wesley e a relatora. Sim, eu posso acrescentar. O conselheiro Wesley foi vencido, que a relatora foi vencida. Isso, o que eu coloquei. Fica claro para quem ler o acordo qual era o funcionamento de cada um, sem ter que recorrer a um acordo embargado. Eu vou acrescentar, doutor Wesley, no corpo do meu voto, eu vou acrescentar, na parte que eu falei que a relatora também restou vencida, eu vou colocar seu nome e vou explicar aqui direitinho. Tá bom, já se satisfaz do doutor João, como sempre, muito claro. Obrigado. Doutora Letícia pediu a palavra. Não, nem poderia haver alteração, não teve nenhum questionamento quanto a qualquer paradoxo no acordo, a qualquer vício do julgamento, né? Inclusive, agora ele poderia questionar isso, se tivesse alguma... que nem seria o caso. Então, era só para ratificar mesmo que não cabe apreciação. Ok. Esse é a parte, geralmente, não sei se ela tem acesso ao conhecimento dos embargos, né? Interessante ter, porque já chega... Foi do contribuinte, doutor Wesley. Foi do contribuinte. Foi do contribuinte. Não, na verdade, ela não tem a decisão do despacho, né? Porque ele nem poderia alegar que o acórdão, por exemplo, teve alguma contradição, alguma questão, uma obscuridade, porque ele não foi publicado nesse teor. Né? Então, é isso que eu quis dizer, que realmente ele falou que foi omisso o julgamento, só que, na verdade, não foi omisso. Ele já existiu, né? Já houve a preclusão desse julgamento, né? E o julgamento está sendo sanado. Ele nem poderia falar que teve obscuridade, contradição. Tanto é que na sustentação oral nem tem esses vícios materiais do mérito do julgamento, né? Exatamente. É mais pela omissão. É isso que eu quis dizer, que nem... ele nem poderia fazer, porque ele não tem acórdão publicado nesse sentido. Ele não tem só isso que eu me refiro. Não sei se o próprio Ricardo poderia até vir para dar uma luz a isso, porque geralmente... O contribuinte tomou conhecimento pelo processo, por isso ele embargou, doutor Wesley. Não, mas do despacho de admissibilidade, ele teve acesso a isso? Não, eu não sei, pode ter tido, se tiver tido acesso, tem processo, né? Porque estava autenticado, né? É assinado. Não, também não faz diferença, porque os despachos de admissibilidade acolheu os embargos. Não, foi parte. Foi parte. Sim. O acolhimento foi em parte. Foi em parte ou foi tudo, doutora Sheila? Faltou o item A. Que tratava da questão da diligência lá da... tá. Que não foi cumprida, que a gente debateu lá no voto. Eu vou colocar em votação, então, pode ser? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, não vejo como ser de outra forma. Por mim, por uma questão lógica, tem que ser acompanhado mesmo. Obrigada. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Eu cumprimento o advogado pela sustentação oral e acompanho a relatora. Doutor Maurício? Eu acompanho também. Então, o decision ficou... item 42, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, re-ratificar o acordo 2301.006.814, de 16 de janeiro de 2020, para incluir na ementa e no voto vencedor a análise quanto à decadência do crédito tributário. Fez sustentação oral o doutor João Maria Pegado de Medeiros, OAB Bahia 26547. Correto? Correto, senhora presidente. Eu agradeço a sua participação.
E aí eu encerro aqui a gente vai continuar aqui no... Aí o senhor pode sair da sala. Doutor João tá sem áudio. Não, eu digo, já vai logo acabar a sessão também. É isso que eu ia falar, porque já são 17h53. Olha, eu li aqui o processo da doutora Fernanda. Se quiser votar, eu acho que ele é super rapidinho. É o processo... Instituto Pedagógico? É. Teria que ser bem rapidinho, porque a menina tem que sair, a Fabiana. Você me permite explicar, Fernanda? Que em um minuto eu posso explicar. Com toda a honra. Então seria qual item, doutor João? Só me... É o 26? Eu não sei, deixa eu ver. Instituto Pedagógico. 26. Ok. É um processo de obrigação acessória. O lançamento é porque ele deixou de fazer a retenção. Eram cinco empresas prestadoras de serviço. 5 diferentes levantamentos. RT1, RT2, RT3, RT4, RT5. RT4 e RT5, lá no processo principal, que aqui a gente está falando de obrigação acessória, não ter retido. Lá no principal, já na primeira instância, entenderam que não era caso de retenção. E os outros 3 levantamentos, RT1, 2 e 3, aqui no CARF também já se decidiu, não houve recurso especial, e também entendeu que não era o caso de retenção. O contribuinte no recurso diz, olha, mas se eu não tinha que reter nada, também não tem que subsistência a multa, no que eu concordo. E esse também é o posicionamento da relatora. É isso, Fernando? Perfeito. Nossa Senhora. Palmas. Eu até falei com você, Chico, sobre isso. Lembra que você falou, você consegue ver? Para quem quiser olhar, deixa eu dar a página aqui que está tudo bem resumidinho. Se for direto na folha 283, tem um parágrafo da decisão do processo principal, e eu fui verificar isso lá no site do CARF, porque às vezes o contribuinte coloca uma decisão meio errada no processo, fui lá e está correto, está fidedigno. Ele diz, dito isso, voto por declarar a improcedência do lançamento, esse é o lançamento da seção de mão de obra do principal, na parte relativa aos levantamentos RT1, 2 e 3, posto que os levantamentos RT4 e 5 já haviam sido expurgados pelo DRJ. Não tem mais nada de retenção. Tem outras matérias, aqui tem diferença de folha de pagamento, mas isso aí tem nada a ver com a multa aplicada, que é a multa por não ter retido. Ok, doutor João, bem claro. E é da provimento aqui no caso. É provimento. Alguém tem algum questionamento? Vou colocar em votação. Então, doutor João, como vota? Eu acompanho. E parabenizo aí a relatora, porque ficou bem claro o voto. Obrigada. Hoje eu estou honrada, viu? Porque você inclusive, me acompanhou em determinadas questões polêmicas. Gostaria de poder te acompanhar mais, mas teremos oportunidade. Deixa eu voltar às sessões presenciais, a gente acompanha no Pisco Sour. E doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho, cumprimento aí o João pelo brilhante resumo, sugiro que faça mais vezes, até para contribuir para a celeridade nos próximos, né? Ó, acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, esse ficou acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. O item 27, também fez resumo, doutor João? Esse foi o 26, né? É meu? O 27 não é igual? Acho que é muito diferente. É o 2007-14. Também não é da... Também um contribuinte. É do Instituto Pedagógico também. Peraí, eu acho que deve ser outro ano. Acho que só muda o ano, acho. Esse ali foi o 2007-13.
isso? Isso. O outro foi um AI 93. Esse eu não sei qual foi. O outro foi AI 93. Eu acho que esse aqui é outro ano, só muda isso. É que aqui não tá o e-processo. Deixa eu ver aqui meu voto que eu já vejo rapidinho. É deixar de reter 11%. Aqui é 2,99 a 12 de 2006. Nesse caso aqui, é decadência. Só ficou discutida a decadência, acho. Não, na verdade, esse aqui... aqui, ó. Eu vou negar provimento, eu só vou considerar a decadência a aplicação do 150 porque teve pagamento. Mas esse aqui já é o caso de cessão de mão de obra de retenção de 11%, tá? Mas nesses são empresas que não estavam na mesma decisão em que foi reconhecida que não tinha cessão de mão de obra para aquelas outras empresas, para essas não foi o caso. Então, para essas foi reconhecida que tinha cessão de mão, quer dizer, não foi excluída para essas empresas cessão de mão de obra. Então, eu mantive o lançamento normal de cessão de mão de obra. A única coisa que eu faço na preliminar é estender o prazo decadencial, porque eu entendo que é o caso de aplicação de 150, que teve pagamento. Mas aqui eu fiquei na dúvida, essa é obrigação acessória ou é principal? Esse aqui é a principal dos outros. A contribuição, é isso. É o principal. Não tem sentido ser isso aqui. Sessão de mão de obra. Estou falando aqui, ó, contribuição para terceiros, contribuição patronal. Mas fala da sessão de mão de obra aqui, ó. Quer ver? E tem serviço de cooperativa aqui também, doutora Fernanda. Foram várias, ó. Teve contribuição de segurados empregados, foram várias rubricas. Contribuição destinada a terceiros, patronal, parte segurada estatal, remuneração corresponde a salários indiretos, provenientes de disponibilização. Ah, não, desculpa. É porque foram as mesmas empresas. Ah, não, desculpa. É porque o primeiro parágrafo é do outro. Desculpa. O parágrafo tá igual, só copiou, colou o parágrafo. Esse parágrafo não tem. Desculpa, não é sessão de mão de obra, não. Esse aqui é só, na verdade, determinadas rubricas que eram passagens aéreas, eu lembrei agora. Que tinham duas empresas que prestaram serviços, né, que tinham várias despesas, com passagem aérea, deslocamento, enfim, teve cooperativa de trabalho, essa da Unimed. Essa da Unimed até foi considerado lá embaixo mesmo, ó. Que, na verdade, o defendente esclarece que já pagou as contribuições devidas em relação às cooperativas Unimed e Copelétric, bem como já recolheu contribuições patronais e dos profissionais autônomos referentes aos valores pagos a Fernanda e tal. Aí a DRJ, prazo decadencial, a DRJ entendeu ser aplicado 173. Quanto ao levantamento para a Unimed, a DRJ mesmo entende que não deveria ser salário e contribuição, que restava, tá? Porque era extensivo a todos. E aí, com telefonia móvel e essas despesas de transporte, entende que fazia parte do salário de contribuição mesmo, que era um benefício claramente remuneratório, digamos assim, né? Remuneratório, porque não deveria ser excluído da base de cálculo da contribuição social, porque não estava em nenhuma hipótese de exceção, que era claro benefício. Aí eu considerei como a cientificação foi 30/10/2007.
Então, eu entendo que até o mês 9 de 2002 estava decadente, porque teve recolhimento. No resto, eu entendo que não houve uma clara contestação das outras verbas que foram mantidas. A DRJ não teve, pelo recorrente, clara contestação dessas verbas, pautadas em provas que se demonstre a ausência de natureza salarial para tais verbas, como mencionado detalhadamente no relatório acima. Por isso, entendo que devem ser mantidas. Dessa feita, entendo que deve ser reconhecida a decadência com base no 150, abrangendo o período até 9 de 2002, e no mérito, negado provimento ao recurso voluntário pelas razões acima expostas. Mas veja aí se você acha que tem alguma outra coisa que você quer analisar, João, se está claro. Em 9 de 2002, inclusive? Mas eu não tenho um processo aqui, doutora Fernanda. Ah, peraí, rapidinho, manda. Você consegue ver? Eu estou olhando no processo. Mas eu tenho a impressão que talvez a gente tenha que encerrar e voltar nesse processo amanhã, doutora. Tá bom. Eu acho melhor. A gravação. A gente volta amanhã logo cedo. Não é melhor fazer na correria. Aí, enquanto isso, a doutora Fernanda cola ele lá na pasta, a gente pega ele mais tarde. Beleza. Eu acho. Acho mais prudente mesmo. Então, eu vou interromper a gravação. Fabiana, a gente não vai votar o item 27, a gente vai parar no 26 e eu vou interromper a gravação.